Meu nome é Fernanda Mansur, sou especialista da PensaBio. Eu agradeço a participação de todos em mais um webinário dessa série, juntamente com a GinDX. Hoje nós daremos, então, continuidade a uma série mais focada na parte de análise de dados, tá? E para isso, nós contamos mais uma vez com a especialista Gabriela, da GinDX, que está aqui conosco. E eu estou muito feliz, né, dessa parceria. Acho que a repercussão dessa série, né, mais focada em análise de dados, está repercutindo muito bem. Eu convido, então, passo a palavra agora para a Gabriela. Gabriela? Bom dia a todos. Obrigada, Fernanda, pela introdução. Agradeço novamente a PensaBio, a Fernanda, ao Rodrigo, a toda a equipe pela iniciativa para a organização dessa série de webinários e pela organização e o contato e a ponte com o público do Brasil. Então, é uma grande satisfação poder participar. E eu gostaria de também ressaltar que é uma grande conquista para a GinDX esse espaço e poder ter essa interação mais próxima com o público do Brasil. Então, foi uma grande notícia aqui dentro da GinDX também, a organização desses webinários em português. E todos os meus colegas ficaram, nossa, você fez webinar em português, vocês apresentaram estudos de caso, o que que você apresentou? Então, ficou todo mundo animado. Espero que todos tenham gostado e que vão se interessar pelo caso que nós temos hoje também. Hoje nós preparamos um caso mais avançado e nós vamos mostrar uma amostra com achados bem específicos, realmente. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Ok. Vocês estão vendo bem a minha tela com o software? Sim, Gabriela. Sim? Ótimo, muito obrigada. Bom, então, aqui nós temos uma amostra que foi amplificada com a estratégia 6-1. E o que nos ressalta, o que nos chama a atenção aqui primeiro, temos algumas coisas. Nós temos aqui alguns pontos de interrogação, 2 pontos de interrogação em DQB1, mas não é, na verdade, o foco do nosso caso hoje. Nós vamos focar nos losses de classe 1, porque primeiro o que nos chama a atenção aqui é esse ruído destacado em rosa. Então, só para recordar, nós temos alguns valores implementados como valores de referência nas métricas de qualidade que geram esses alertas, certo? Então, em amarelo seria um valor que indica uma qualidade intermediária, e em vermelho ou rosa já indica uma qualidade mais baixa. Então, realmente, precisamos investigar. Fora isso, na verdade, a maioria nós vemos em branco, não tem cores, né? Porque as métricas indicam uma boa qualidade para esses outros valores. Então, aqui nós vemos uma profundidade de leitura muito boa, elevada. Nós vemos que o segundo alelo estimado está perto dos 50%. Então, é um bom balanço entre os dois alelos encontrados, não temos mismatches, e por aí vai. Porém, realmente, nós temos esses valores bem mais altos do ruído. Então, vamos primeiro investigar o locus HLA-A. Nós podemos ver aqui brevemente, acho que eu vou colapsar essa aba para ter uma visão mais ampla. Então, se nós movemos o mouse aqui sobre esse ícone do gráfico, nós vemos o gráfico da variação das bases. Bem rapidamente, nós podemos investigar todos os locos. Mas eu queria mostrar outros locais onde nós podemos ver esse mesmo gráfico. Então, eu cliquei no locus HLA-A e aqui nós estamos na aba de alinhamento.
eu posso clicar aqui embaixo em variação das bases e, novamente, eu vejo o mesmo gráfico, então aqui eu posso comparar com outros aspectos dos dados, eu posso clicar em uma posição para ver essa posição, então essa posição de mais alto ruído é a posição número 714, e ela representa 21, mais de 21% nesse caso. Eu gostaria também de mostrar, antes de ir em detalhes, o terceiro local onde nós podemos ver o mesmo gráfico, então na aba das estatísticas. Eu encontro o mesmo gráfico e se eu der um duplo clique, ele vai ser ampliado. Então, vocês já devem ter percebido que nós amamos esse gráfico, porque ele dá um panorama realmente bem abrangente da qualidade dos dados. Então, eu gostaria de revisar o que representa cada informação nesse gráfico, antes de investigar mais em detalhes. Então, nós já vimos um pouco sobre isso, discutimos um caso em torno disso também no webinário anterior, mas eu gostaria de revisar, também pode ter algumas pessoas que não estavam presentes, ou sempre é bom dar uma revisada. Então, aqui nós temos, nesse eixo horizontal, as posições. Então, cada posição que está coberta nos dados é representada aqui por dois x's, um x azul e um x vermelho. Então, nesse eixo, nós temos a porcentagem da variação dessas bases. É bom ressaltar também que nós temos uma escala logarítmica, então nós temos saltos amplos aqui, por exemplo, do 0 até o 1, e esse salto vai ficando mais curto, então o nosso eixo, ele achata até a gente chegar no máximo, que é o 100%. Então, aqui nós temos mais escuro, está uma linha que representa os 50%, que é onde nós esperamos encontrar o nosso sinal, que representa as posições heterozigotas. Então, se nós temos um alelo da mãe, um alelo que nós recebemos do pai, numa posição em que eles são diferentes, nós vamos encontrar duas bases, principalmente, próximo de 50%, mas nunca vai ser exatamente 50%, mas pode ser próximo, pode ter uma variação e tem o ruído. Mas aqui nós vemos, então, os x's grandes, que são as posições heterozigotas, bem próximos e próximo dessa linha dos 50%, que indica um bom, ótimo balanço entre os dois alelos. As demais posições, elas são reconhecidas como homozigotas. Então, numa posição que os dois alelos têm a mesma base, por exemplo, um A, nós vamos encontrar quase 100% A. Então, vai ser representado por um X pequeno, aqui quase no 100%. E, em contrapartida, sempre vai ter um pouco de ruído, que vai ser mostrado aqui embaixo. Por isso que essa escala permite a gente amplificar o ruído, que é o que nos chama mais a atenção, que nós temos que inspecionar, se for o caso, como é o caso de hoje. Então, eu vejo claramente aqui que tem uma posição, como já vimos, que está acima do 21%. Se eu, digamos, eu vou colocar o meu mouse em cima dela e vamos fingir que ela não existe, esse X pequeno bem alto. Se nós olharmos para o restante do ruído, esses X's pequenos vermelhos, na verdade, o ruído, no geral, parece bem baixo, tá tudo abaixo do 10%. A maioria, na verdade, abaixo de 2%. Então, a qualidade geral desses dados, de fato, parece muito boa, apenas essa região se destaca, certo? Então, vou voltar aqui para o alinhamento. Já explicamos o que o gráfico representa, então vamos investigar de fato a nossa posição de interesse. Então, eu vou dar um zoom em torno dessa posição e eu vou só desligar o gráfico da variação das bases e mostrar as reads. Então, aqui no canto da direita, eu vou mostrar as reads e agora tem uma representação dos nossos dados. Então, para revisar essa visão do alinhamento, nós temos aqui a representação em escala do locus, HLA-A. Em amarelo, nós temos os exons, e essa linha entre os exons mais fina, preta, representa os introns. Esse quadradinho vermelho é onde nós demos o zoom agora, e abaixo nós temos onde está o nosso zoom, representando os dados.
certo? Logo mais abaixo, nós temos esses dois alelos de referência, que são as referências do IMGT, ao qual os dados estão alinhados. A nossa posição de interesse é essa posição aqui, então, esse G. E nós vemos que ambas as referências nessa posição têm um G, e a maioria dos nossos dados tem um G também. Se eu clicar com o botão direito do mouse sobre essa posição, eu vejo mais detalhes sobre os dados. Então, eu tenho uma representação visual de que o G foi a principal base, realmente, por isso a posição foi reconhecida como homozigoto G. Mas, em adição ao G, nós temos um número bem considerável de As. E, além disso, algumas outras bases ou gaps que foram encontrados. Se nós também só movermos o mouse mais acima do G, nós vemos mais detalhes. Então, nesse caso, nós vemos aqui que em porcentagens, então, se vocês observarem, o A representa 21% dos dados, nesse caso. E se a gente der um zoom para fora um pouco e observar as reads, o que nós encontramos? Quando nós temos em cinza, aqui nas reads, indica que está de acordo com a referência. Então, aqui em cinza é tudo G. Então, a gente encontra majoritariamente G, mas aqui nós também encontramos no segundo alelo, muitos As, certo? Então, nós parece que temos dois padrões claros. Que é o que nós vemos nessa representação visual. Então, vamos ver os próximos blocos. Aqui em HLAB, vamos clicar para observar também na aba de alinhamento. Nesse caso, eu vou mostrar o gráfico da variação das bases só no alinhamento. E nós vemos aqui claramente uma posição que se destaca. Eu posso também aqui clicar sobre essa posição. Eu vejo que é a posição 1628 e essa foi encontrado aqui uma base em torno de 20%. Eu vou dar um zoom nesse exon e dar um zoom nessa posição. Então, novamente, nós vemos aqui uma situação semelhante, mas com dados diferentes. Então, nós temos em ambas as referências, seria esperado, tem um C, e nos nossos dados, majoritariamente C. Porém, se eu faço o clique com o botão direito, eu vejo que, além do C, nós temos uma quantidade considerável de As que foram encontrados nessa posição, além de um G e um gap. Se eu movo o meu mouse mais acima, nós vemos os detalhes das porcentagens. Então, 20% da informação que foi recuperada para essa posição indica A. Vamos observar agora o HLA-C. E agora nós vemos que temos uma posição aqui no exon 2, também acima de 20%, 21%, a posição 368. Então, vou mostrar mais uma estratégia de zoom aqui embaixo, onde nós temos a indicação da posição. Eu posso só digitar 368, 362, então vou digitar aqui 362 para dar o zoom máximo nessa posição. Então, nós vemos bem semelhante ao que vimos antes, os Cs estão nos alelos de referência e nos nossos dados nós temos majoritariamente C, porém também uma porcentagem considerável de Ts. Bom, além disso, o que nós vemos aqui é que, por exemplo, para o HLA-C, nós temos apenas uma região em fase. Então, essa linha vermelha, abaixo da representação dos dados, é a linha de fase, e ela indica que todas essas posições heterozigotas estão conectadas ao longo dos dados. Então, apenas uma região de fase é a situação mais ideal. Então, novamente, indica que esses dados estão muito bons.
Porém, nós temos essas posições a investigar. Bom, então, para fazer um resumo, nós observamos essa posição de ruído que gerou essa cor nas métricas de qualidade para o ruído tanto em HLA-A como HLA-B como C. E lembrando que, em geral, o ruído no background é bem baixo, mas uma posição se destaca e é ela que gera esse número que é destacado. Bom, então, semelhante, óbvio, com alguma variação, mas nós temos as três posições, em torno de 20%. Então, a questão fica, isso poderia ser um artefato? Aqui nós temos um A adicional, aqui nós temos outro A para B, e no C nós temos um T. Então, assim, não é a mesma informação, e como nós vimos em um exemplo, não parece muito ser um artefato. Mas a grande questão é, isso é um sinal? Então, será que essa posição ela é heterozigota, essas posições, ou é realmente um ruído? Bom, vamos voltar então para o NGS Engine para investigar em mais detalhes. Bom, nós já investigamos o que tinha aqui. Agora nós podemos testar se a nossa pergunta nesse momento seria ruído ou é um sinal, uma posição heterozigota, eu posso manualmente chamar essa posição de heterozigota. Então, eu vou mostrar mais uma ferramenta que permite nós compararmos duas análises em paralelo, que pode ser bem útil. Então, primeiro eu vou aprovar um locus, ou você pode aprovar ou rejeitar o resultado dessa análise. E agora eu posso criar uma cópia. Então, se eu clicar com o botão direito, eu posso dizer Create Review Copy. Sim, eu quero criar a cópia. E percebam que nós temos agora uma cópia do resultado do HLA-A. Então, a minha análise original, ela está em branco, como no início, e a cópia está destacada em laranja, certo? Se eu aprovar essa cópia, se eu fizer alguma modificação, ela vai substituir a minha análise original. Mas por que eu criei essa cópia? Eu quero testar a posição como heterozigota. Então, vamos dar o zoom nessa posição, que é a 714. Vou novamente clicar com o botão direito aqui nos dados e vamos ver que nós podemos manualmente dizer heterozigoto. Então, agora eu tenho um asterisco e está destacado aqui porque eu adicionei uma edição e eu preciso aplicar essa edição. Então, vou voltar para a tela inicial. Nós vemos aqui o asterisco da edição e eu vou aplicar essas edições. Eu já tínhamos preparado para os 3 locos, então para cada uma daquelas posições que nós vimos, eu fui lá e disse manualmente, eu quero chamar essa posição de heterozigota. E aqui nós temos o resultado, depois de aplicar essas edições. Então, para relembrar, as nossas cópias de edição, elas estão destacadas em laranja. Agora, nós vemos também que tem um lapisinho rosa, porque indica que nós fizemos alguma edição. Mas tem alguns outros aspectos que nos chamam a atenção agora, quando nós comparamos essas novas análises. Então, primeiro, nós temos agora o ruído não está mais destacado, realmente, porque nós tínhamos visto que o ruído do background era bem baixo. Mas agora, por exemplo, para HLA-A, nós temos um mismatch. Bom, para HLA-B, também temos um mismatch aqui no exon, e por isso o nosso best matching genotype está destacado em laranja. E é interessante também que em HLA-C nós temos agora como best match, um alelo nulo. Outra característica interessante que me chama a atenção nessa visão inicial agora é o número das regiões em fase. Então, nós tínhamos visto, por exemplo, em HLA-C, apenas uma região em fase. Agora, as regiões também são indicadas aqui.
nesse R, número de regiões em fase. Então, na análise inicial, nós tínhamos apenas uma, que é a situação mais ideal. Com a nossa edição, nós temos 3, então houve quebras de fase. Novamente, para B, nós temos uma região extra em fase, e para o C também. Originalmente havia uma, e agora nós temos 3. Então, se a gente vê agora, tem mismatch, tem quebra de fase, esse resultado não parece também tão favorável. Mas nós precisamos entender, então, o que está acontecendo em torno dessa região. Certo? Então, vamos investigar agora o resultado dessa análise da edição. Então, vou clicar aqui no HLA primeiro. O que nós vemos? Nós vemos claramente a linha vermelha, que é a linha de fase quebrada. Então, enquanto antes nós tínhamos uma linha contínua, agora nós temos quebras. E o mismatch que foi identificado é exatamente naquela posição que nós editamos, certo? Então, vamos investigar essa posição. Eu posso pular para esse mismatch usando essas setinhas azuis que nós temos no canto esquerdo. Então, eu vou pular para o mismatch e dei o zoom máximo. O que nós vemos aqui? Está marcado o lápis da edição, porque foi onde fizemos a edição. Essa posição agora é reconhecida como heterozigoto. Os dados são os mesmos, mas ela foi chamada heterozigoto. E o mismatch está aqui. Um mismatch significa que o dado é diferente das referências. Como em ambas as referências nós tínhamos G e agora nós encontramos um G e um A, existe um mismatch. Certo? Agora eu vou dar um zoom um pouco para fora. Se eu só segurar com Ctrl e rolar o mouse, nós podemos dar um zoom. E eu vejo a próxima posição heterozigota, nesse caso. Então, essa posição de interesse, ela tem uma próxima posição em heterozigose, porém elas não estão conectadas. Se eu clicar aqui embaixo dessa região com o botão direito, eu vejo as estatísticas de fase. Então, eu vejo que existem reads que cobrem ambas as posições. Então, aqui nós temos, no total, mais de 2.400 reads que cobrem a minha posição de interesse e a próxima posição à direita. E aqui nós temos detalhes de o que foi encontrado nessas reads, nessa combinação. Então, vamos voltar para a apresentação. Só para ir passo a passo e explorar esses detalhes. Então, aqui é só a figura da visão que nós tínhamos antes, certo? Então, aquela posição editada, a próxima posição heterozigose. Nós clicamos aqui para ver os detalhes das estatísticas. Então, o que nós encontramos? Nós vemos 3 padrões que se destacam. Então, primeiro, se nós olharmos o alelo de referência, alelo 1, que é o A26, nós vemos que ele tem um G e um G na próxima posição. E essa combinação aqui, ó, G com o G, foi encontrado em 1.209 das reads. Então, isso é aproximadamente 50% dos dados, cobrindo ambas essas regiões, ambas essas posições. O nosso segundo alelo de referência, ele tem um G e na próxima posição um T, que é o que está representado aqui. Quando olhamos para os nossos dados em detalhes, o G, junto com na próxima posição T, nós encontramos em 725 das reads, o que é aproximadamente 30%. Porém, nós temos aquele A, que é o que queremos investigar. Então, na verdade, nós temos um A junto com um T, porque é o que nós encontramos aqui na combinação das reads, em 526 das reads que cobrem as posições. Então, é aproximadamente 20% dos dados, conectando essas duas regiões. Então, a fase ela está quebrada, porque os dados eles não mostram uma relação clara, mas a gente vê aqui em detalhes
o que é encontrado nos dados. E, na verdade, isso indica que nós temos provavelmente 3 alelos nessa amostra para HLA-A, com essas 3 combinações principais. Então, provavelmente uma variação desse 68 por conta dessa combinação encontrada. Vamos voltar, então, para o NGS Engine. E nós podemos ver o HLA-C, por exemplo. Nós temos... Opa, sem querer eu dei um zoom. Então, nós temos uma observação semelhante do ponto de vista de que nós tínhamos antes uma região única em fase e agora a fase está quebrada em torno da edição. Se eu der um zoom, nós vemos novamente aqui a linha de fase interrompida e interrompida também para a próxima posição. E nós podemos investigar também, nós com o clique do botão direito, nós vemos que existem dados que conectam essas posições, mas as estatísticas não mostram claramente o que seriam os 2 alelos. Nesse caso, também gostaria de mostrar uma ferramenta interessante que nós podemos alterar qual é o alelo de referência que nós temos aqui. Esse é o best match que foi identificado, mas eu posso selecionar esse texto e digitar qualquer outro alelo HLA-C do banco de dados. Então, se eu digitar 04, que era um alelo mais comum que foi identificado primeiro, nós vemos que ele tem essa diferença exatamente nessa posição. E, novamente, nós temos um C, que resulta que é um mismatch com esse alelo C04, e nós podemos investigar o que é encontrado, na verdade, nas reads, quando olhamos para as posições vizinhas. Então, novamente, voltando para o PowerPoint, nós temos, nesse caso, o HLA-C. Então, clicando aqui com o botão direito, nós temos esses detalhes de todas as reads cobrindo ambas as posições. Aqui nós temos a nossa posição de interesse e vamos ver o que é que encontramos quando tentamos conectar com a posição anterior. Então, aqui nós temos, se nós considerarmos o 04 como referência, ele tem um A e um C, e essa combinação A e C foi encontrado em mais de 1.200 das reads, que é aproximadamente 50% dos dados. O segundo alelo de referência, o C12, ele tem um C nessa posição e um C nessa. Então, a combinação C com C foi encontrado em 764. E o que nós encontramos de extra foi o T. Nós encontramos aqui, então, um C em combinação com um T, que é essa combinação aqui, C com T, em mais de 500 das reads, então aproximadamente 20%. Novamente, na verdade, nós vemos aqui que os dados indicam que nós temos 3 alelos, na verdade, nessa amostra, 3 alelos de HLA-C, então seria uma variação também de um dos alelos, poderia ser. Agora, vamos voltar para o NGS Engine. Para olhar o HLA-B. Eu deixei ele por último, porque, na verdade, nós vemos que a posição de interesse está bem mais distante das outras posições. Então, se eu clico com o botão direito, na verdade, ele diz, não posso editar. Por quê? Porque não tem dados aqui. Então, não tem reads cobrindo essa posição junto com essa, nem a posição de interesse junto com a próxima à direita. Mas nós também temos, nós podemos, baseado no nosso PowerPoint, agora o HLA-B,
Então, nós temos as combinações, mas nós não sabemos exatamente o que foi encontrado nas combinações, mas nós temos as referências. Então, o B35 teria primeiro um T e depois um C. A segunda referência teria um C junto com C. E a posição que tem, o que encontramos extra nessa posição foi o A. Só que como nós não temos dados, nós não podemos saber se o A está com o T ou com o C. Mas, de uma forma semelhante, nós podemos inferir que vemos indícios de um terceiro alelo. Então, também 3 alelos presentes para HLA-B nessa amostra, com essas variações. Agora, em conclusão, só um resumo. Então, nós encontramos em HLA A, B e C, encontramos essas variações que indicam 3 alelos. Então, no HLA-A, nós inferimos que a variação está num alelo semelhante ao 68, no HLA-C ao 12, e no HLA-B, como não temos nenhuma informação de read descobrindo as posições, nós não podemos designar, mas claramente também temos uma variação. Bom, e qual a consequência disso? Até agora, nós vimos que tem indícios de 3 alelos. Ok, qual seria a consequência, as implicações biológicas dessas variações, se nós considerarmos que nós temos essas variações? Então, primeiro, nós vamos olhar o HLA-C. E o que nós vemos aqui, eu vou dar um zoom, eu vou desligar o gráfico da variação das bases, e eu vou dar um zoom nessa posição. Zoom máximo. E agora nós vamos usar a ferramenta que permite a visão em códons. Então, aqui no canto à esquerda, eu posso clicar. Vamos ver que nós temos a numeração agora em posições no gDNA. E quando eu clico em códons, nós temos uma nova numeração. E também a representação dos aminoácidos codificados por esses códons. Então, nós vemos que aqui nós temos o códon número 54 e nós temos o códon TAG. Esse códon TAG é um códon de parada. Então, quando nós observamos a tabela do código genético, se nós procurarmos por TAG, então aqui TAG, indica um stop códon. Então, por isso, nós temos também indicado um asterisco aqui pelo software, então isso indica códon de parada, e por isso que nós, na verdade, já tínhamos encontrado um best matching como um alelo nulo, e provavelmente essa variação, então, é um alelo nulo. Vamos observar agora o HLA-A. Ops, eu ia vir de baixo para cima, então HLA-B, nós temos uma variação nesse exon, então se eu der o zoom máximo, o que nós encontramos aqui? Originalmente, ambas as referências tinham o códon TGC, e agora nos dados nós temos TGC ou TGA, códon de parada novamente, que está indicado aqui pelo asterisco. Então, agora no locus HLA-B também vemos uma variação que indica um códon de parada nesse terceiro alelo. E agora, por último, o HLA-A. Vamos dar o zoom máximo aqui. O que nós observamos aqui? Talvez vocês já tenham observado que aquelas variações que vimos antes eram variações nos exons. E essa variação, ela está logo na borda do exon.
Então, lembrando que as cores em amarelo indicam exon, região codificadora, e também esse código de cores é implementado nas referências. Então, aqui nós temos a linha amarela que indica exon. Então, aqui é o início do exon 3. E a nossa variação, ela está logo antes. Então, ela não é na sequência codificadora, mas ela é uma sequência de prioridade, por isso que ela está marcada em cinza. Então, não é uma variação codificadora, mas teria um impacto? Bom, eu gostaria de mostrar também mais uma ferramenta, que é mostrar a biblioteca. Então, aqui no canto da direita, eu vou clicar Library. Vimos que apareceu aqui mais informação, eu vou só arrastar para cima. O que é que essa ferramenta permite? Aqui na esquerda, nós temos listados todos os alelos depositados no IMGT, para HLA. E isso permite que eu compare os dados como eu quiser. Então, eu vou selecionar essa posição, certo? Cliquei nessa posição. O que é que eu vejo agora? Que de todos esses alelos, 4.192 alelos depositados nessa IMGT para HLA, todos eles têm um G nessa posição. Então, essa posição é altamente conservada. Não existe variação relatada até agora. Porque esse é o sítio de splicing. Então, é uma região muito importante para a funcionalidade e a expressão correta da proteína, por isso ela é destacada, apesar de não ser uma região codificadora. Então, só para revisar, voltando aos princípios da biologia molecular, então nós estamos olhando agora para o DNA. A partir do DNA, ocorre a transcrição, é gerado o RNA mensageiro, transcrito primário, que vai passar pelo processo de splicing, então vai rearranjar a sequência codificadora, que será traduzida para gerar a proteína. Então, nós temos essas sequências altamente conservadas nas bordas dos exons, que são fundamentais para o reconhecimento, sítio de reconhecimento do splicing. Então, se nós temos essa variação que encontramos, um A substituindo um G, é uma alteração do sítio de reconhecimento. Então, isso provavelmente vai interromper, não vai ter o splicing como deveria, esse sítio não vai ser reconhecido, e sabe-se lá o que vai acontecer depois, né? Mas a gente não vai ter essa conexão como deveria e não teremos uma proteína funcional. Então, só para voltar e conectar com a visão inicial, essa posição não é uma posição codificadora, mas ela é adjacente, compõe um sítio de splicing, por isso ela é altamente conservada, e é isso que é reconhecido aqui como Core Plus. Então, esses sinais de mais, onde a gente tem Core mais ou Exons mais, eles indicam exatamente essas regiões de prioridades. Como elas são fundamentais, elas são incluídas, tão importante quanto as sequências codificadoras. Então, como conclusão, nós encontramos evidências de um terceiro alelo encontrado, tanto em HLA-A, B e C. Observamos diferentes mutações em cada locus, mas com, interessantemente, uma consequência que seria similar, 3 proteínas não funcionais. Então, tem um sítio de splice não funcional e as outras duas têm códons de parada, que foram gerados. Em resumo, nós vimos a qualidade dos dados, em geral, é excelente, na verdade, mas nós encontramos uma posição em cada um desses loss de ruído próximo a 20%. Investigando essa posição de ruído, na verdade, nós encontramos indícios de um terceiro alelo para cada um desses loss nessa amostra, com potencialmente, então, 3 proteínas que não seriam funcionais. Bom, isso é o que nós observamos a partir da inspeção dos dados e nós podemos discutir o que isso poderia representar do ponto de vista biológico num sentido mais amplo, e nós recebemos essas amostras através do nosso suporte, então, às vezes, quando os usuários têm essas amostras inusitadas, eles compartilham conosco, e nós perguntamos, às vezes, também mais informações.
Então, nesse caso, nós sabemos que é uma amostra de paciente, então tem um background clínico de oncologia, o que nos permite hipotetizar que seria uma evasão do sistema imune. Então, se nós temos as proteínas de MHC classe A em parte desfuncionais, então as células cancerígenas podem estar evadindo a defesa do organismo e sendo favorecidas, né, quando elas perdem a funcionalidade dessas proteínas. Então, isso que eu tinha preparado para hoje. Muito bom, Gabriela. Um caso extremamente interessante, né? Muito obrigada por trazer mais um caso de análise de dados. Acho que é um assunto quase que infinito, né? Não param de surgir novos casos. E toda esse compartilhamento, né, de todo esse conhecimento é muito importante, né? Então, antes da gente seguir com perguntas, pessoal, se tiverem, por favor, eu peço que enviem no chat, por favor, ou se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. E eu só queria mencionar duas coisas antes da gente seguir para as perguntas. A primeira, peço por gentileza que se puderem preencher o formulário de a pesquisa de satisfação em relação a esse webinário, que o façam, o Marcos acabou de soltar a pesquisa, tá? Ela é muito importante para a gente entender se vocês gostaram do webinário, se o assunto foi do interesse, realmente atendeu às expectativas, e também para vocês sugerirem temas para os próximos webinários também, tá? Bom, eu também queria falar de um outro assunto, eu aproveito para compartilhar minha tela. Peço, por favor, que vocês sinalizem se estão observando. Eu gostaria de aproveitar esse momento para convidar vocês a participarem do nosso quarto Fórum de HLA. O nosso fórum, felizmente, voltamos ao formato presencial. Ele será realizado aqui em São Paulo, no dia 22 de agosto, tá? Vocês podem, no chat, em breve, a gente vai soltar o link para vocês realizarem a pré-inscrição, tá? As vagas são limitadas, então corram e garantam a sua vaga nesse evento. Bom, dito isso, eu gostaria de abrir, então, para as perguntinhas. Vamos ver aqui o que temos para a Gabriela. Deixa eu ver aqui. A Elizabeth, Gabriela, mencionou excelente palestra e pergunta se esse caso era o paciente oncológico, né, que você mencionou. Sim, exato. Deixamos essa informação para o fim, mas às vezes também quando a gente recebe a amostra de antemão, a gente também ainda não tem essa informação. Mas no caso, nós soubemos depois que sim. Então, por isso que nós também temos essa hipótese. O José Samuel agradeceu a palestra, parabenizou, e pergunta se você saberia se foi feito NGS também no SWAB. Muito interessante essa pergunta. Realmente seria o próximo passo, não é para confirmar o que nós vamos encontrar na linhagem germinativa do paciente, e também seria uma confirmação de que se essas variações são específicas da linhagem cancerígena. Agora eu não tenho essa informação, não sei se eles realizaram. Mas seria realmente o próximo passo. É bem interessante mesmo. Por favor, se tiverem mais perguntas, por favor, nos enviem. Eu agradeço imensamente, primeiro, a participação de todos. Segundo, Gabriela, muito obrigada novamente por participar aí com mais um estudo de caso. Acho que essa parceria está sendo muito interessante, muito legal a gente ter essa conexão, ainda mais
pela linguagem e por toda a experiência que vocês têm com análise de dados. Eu acredito que a nossa comunidade tem aproveitado bastante essa nossa discussão aqui. O Marcão me lembrou aqui. Só lembrando que a Dindex estará presente no nosso fórum, tá? Nós teremos convidados internacionais, será um evento que contará com muitos especialistas, tanto da Dindex quanto da nossa comunidade aqui no Brasil, tá? Então, nós estamos muito ansiosos, já vai ser mês que vem, e contamos com a presença de todos, tá? Muito obrigada, Gabriela. Espero que tenham próximos webinários aí, porque o assunto não tem fim mesmo, né? Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada a todos pela presença, pelo interesse, pelas perguntas. E é uma grande satisfação, obviamente, para mim, poder usar o português, a nossa língua materna, e para a Dindex também ter essa conexão com o público brasileiro é uma grande conquista. Então, agradeço a todos. Obrigada a todos e nos vemos em um próximo webinário. Muito obrigada.